Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui iniciando o terceiro episódio da primeira temporada do MFOcast, o nosso podcast aqui que une os mundos jurídico e empresarial, visando sempre trazer conhecimento, informação. O Brasil é um cenário, né? A gente já falou aqui, mas o Brasil é um cenário onde o empresário, o empreendedor, ele precisa estar cada vez mais seguro, cada vez mais com uma consultoria afiada na parte jurídica, contábil, porque é um ambiente, vamos dizer assim, não vou dizer hostil, porque né, é um pouco pesado, mas é um ambiente que não é tão leve para o empresário. Então, assim, o nosso objetivo aqui é trazer essa informação, trazer esse conhecimento e principalmente despertar no público de empresariado, a importância de estar seguro juridicamente, porque isso reflete diretamente dos negócios, dos resultados. E hoje, por que eu dei essa introdução aqui? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa gestão, sobre essa atuação do advogado, né, no meio empresarial, para com os empresários, empreendedores, gestores. O nosso primeiro episódio a gente falou de direito educacional e LGPD. No nosso segundo episódio a gente falou um pouco de direito do trabalho. E hoje a gente vai falar de uma forma mais ampla, nessa atuação, né, desse corpo jurídico, dessa consultoria jurídica para o empresário. E para discorrer comigo esse assunto, ninguém mais, ninguém menos que o da MFO, Marcelo Oronoz, CEO da MFO Advogados. Tudo bom, Marcelo? Oi, Vinícius, boa tarde. Prazer estar aqui contigo hoje. Obrigado, prazer te receber aí, né? Idealizador também desse nosso projeto, que é levar informação, não só para os clientes da MFO, não só para os parceiros da MFO, mas para a comunidade empresarial como um todo, né? Antes da gente entrar propriamente dito no que eu disse que vai ser o tema de hoje, essa atuação, né, dessa consultoria jurídica, vamos lembrar o pessoal um pouquinho da história, né, da MFO aí. Discorre para nós, por favor, um breve resumo, né? Claro. Como que fundaram, como que saiu essa ideia, de onde veio essa ideia e um pouco da trajetória aí. Então, a MFO completou agora em fevereiro 5 anos. Olha. É um escritório relativamente jovem e como são as pessoas que estão lá também, né? Mas, assim, nós já temos, assim, os sócios da MFO, em sua maioria, já tem mais de 20 anos de atuação, né, na advocacia. E nós fazemos parte de uma grande banca aqui de Porto Alegre, um escritório que temos o maior carinho, que era a Janelle Martins Advogados. Por muitos anos trabalhamos ali, eu 10 anos, né, a Luciana, minha sócia e esposa, por 20 anos, foi fundadora, inclusive, da Janelle Martins, junto com o nosso querido e saudoso Décio. E trabalhamos lá por alguns anos, mas chegou um momento em si que a nossa perspectiva sempre foi trabalhar com empresas, né, ou com a iniciativa privada. O escritório lá também tinha uma área de direito público, né, que trabalhava muito com situações envolvendo, enfim, agentes políticos, né, contratos administrativos e questões dessas ordens, né. E chegou um momento em que para nós ficou difícil conciliar, né, aquilo que a gente gostava mesmo de fazer com essas outras atividades. E naquela época o Décio, né, era nosso então sócio, né, ele era muito então voltado para esse lado do direito público. Isso fez com que fizesse um acordo, né? Houve uma cisão do escritório da Janelle Martins e nós saímos de lá, eu, a Luciana, o Luciano também, né, que é nosso sócio hoje na MFO. Que recebemos aqui no primeiro episódio. Que esteve aqui, que cuida da área de LGPD. Especialista em Direito Educacional e LGPD. E Educacional. E saímos juntos de lá com mais alguns colegas e fundamos a MFO. Tudo, né, com muita harmonia, né, com muita transparência. Sim, né? Acordo amigável. Um acordo amigável. E aí nós ficamos, né, com uma carteira de empresas que a gente já cuidava lá dentro do escritório e consolidamos então essa atuação através desse novo escritório, né? Nos mudamos ali para Tarso Dutra, ali no Petrópolis, né, pertinho do Jardim Botânico, e estamos ali desde fevereiro de 2018, né, atuando sempre nessa área, né, com a área empresarial, nos mais diversos ramos, né, claro, tem algumas áreas mais preponderantes, né, dentro do escritório, mas sempre visando essa questão de negócios, né, de empresas, não apenas na parte jurídica, técnica jurídica, né, mas na parte de assessoramento nos negócios também, que é a nossa vocação. A nossa formação, ela não é apenas no direito, né, nós temos formações também na área de gestão, de comportamento, de neurociência, e tudo isso a gente tenta trazer para uma advocacia diferenciada e mais inovadora. Sim.
A ideia é juntar esse conhecimento num único serviço, digamos assim. Então, além do pessoal que veio da Generali Martins, a gente juntou também com o Maurício Mondadori, que é o M da MFO, né? E também com o Alexandre, que já não trabalha mais conosco, mas foi um sócio importante também para nós. Sim. E aí fundamos a MFO, né? E hoje estamos lá em 5 sócios, né? A Luciana, eu, o Maurício, o Luciano e o Matheus. Somos os 5 sócios. E uma equipe aí que muito forte, né? Tanto na área de advogados, como também equipe administrativa para dar suporte para as demandas. Todo um board aí, time montado para atender. Deixa eu te perguntar, Marcelo, o que gritou mais alto, assim, quando vocês... a gente quer trabalhar com empresariado, assim. Por quê? Uma afinidade de valores, uma veia empreendedora, que tu já mencionaste que tem, mas isso falou mais alto, ou isso no momento não foi? O que naquela época, assim, não, cara, a gente precisa sair daqui porque o nosso propósito é afinar isso aqui cada vez mais, essa parte de consultoria, de gestão para o empresariado. A gente acredita nesse segmento da sociedade. A gente sempre teve a vocação, digamos, para a iniciativa privada, né? Nós mesmos somos empreendedores, já tivemos, né, e temos alguns negócios paralelos à advocacia. A gente sabe o que sofre o empresário no Brasil, né? Tu falaste aqui no início, né, sobre a questão de ser um ambiente hostil. Né? Eu tentei evitar esse termo. Eu acho que talvez hostil seja forte, mas há um cenário assim no Brasil, né, de instabilidade econômica, instabilidade política, e isso não é agora apenas, né? Nós tivemos várias fases assim, né? E o empresário, o empreendedor, não obstante, né, essas dificuldades, está sempre tendo que se reinventar, né, tendo que reinventar o seu negócio, tendo que ser criativo para poder gerar, né, receita, fazer circular a economia, gerar empregos, né? E isso foi algo que sempre nos fascinou, né? A coragem, né, do empreendedorismo, né, a inovação, a criatividade, né, são valores que a gente também tem no nosso escritório, né, mas que a gente também compartilha com o mundo empresarial. Até por ter a empatia de estar no lugar deles muitas vezes, Exato, né? Como tu falaste, tem negócios, enfim, além de advogados, são gestores. Isso. Né? E eu acho que foi no episódio com o Luciano que a gente comentou um pouco disso, até na introdução, o quanto é importante essa comunicação da advocacia consultiva ou da consultoria jurídica com o gestor. Essa comunicação no intuito de falar a mesma língua, né? De não falar o juridiquês ou falar a linguagem do empresariado, né? A linguagem do gestor, do empreendedor, entender aquelas dores. Claro, no caso de vocês, melhor ainda porque vocês passam essas dores como gestores, mas entender que não adianta um termo específico aquilo ali, porque como eu digo, na prática a teoria é outra, né? Claro. Eu sempre vi o advogado como um parceiro estratégico da empresa, sem né? dúvida. Evidentemente que tem escritórios, né, muito especializados, né, e técnicos que se colocam apenas como prestadores de serviço e tá ok. É um estilo de advogar. Mas a gente sempre buscou mais que isso. A gente sempre buscou estar ao lado do cliente, sempre quando o cliente nos permita e nos convide a isso, né? Mas estar ao lado do cliente na tomada das decisões, compartilhar com eles, apresentar cenários para o cliente, né? Porque é muito fácil dizer não para o cliente, né? Não pode. A gente prefere um outro tipo de abordagem. A gente prefere mostrar quais são os cenários possíveis se eu tomar tal decisão. O que implica para o meu negócio eu tomar este ou aquele tipo de decisão? Quais são os custos que eu vou incorrer? Quais são os riscos, né, dos personagens envolvidos com essa decisão? Então, a gente faz muito esse exercício de futurologia, né? Pode-se dizer assim, mas com dados técnicos, né, embasados para passar para o cliente uma visão do que as suas decisões podem impactar. E a gente sempre se colocou dessa forma, e felizmente a grande maioria, nem recordo de alguém que não seja assim dos nossos clientes, sempre nos convida a estar na mesa junto, né? Seja às vezes num board, ou seja apenas entre 2 sócios, se for uma empresa menor, para aconselhar, participar da decisão e compartilhar responsabilidades. Sim. Eu acho que... Desculpa, eu ia falar alguma coisa. Não, isso. Eu acho que essa prevenção, que não é uma prevenção, na verdade, é discorrer sobre cenários possíveis, né? Ilustra um pouco que, sim, o direito ele não é uma ciência exata, né? Enfim, não tem como... Não é 2 mais 2 igual a 4, são pessoas envolvidas. A gente falou muito isso no episódio trabalhista, né? Porque são pessoas, é uma cabeça de juiz que interpreta de uma forma, uma cabeça de outra. Então, assim,
o fator principal do direito são pessoas. Então não tem como tu, né, não é exato, mas discorrer sobre essas possibilidades de cenário, para daqui a pouco ilustrar o gestor, o empresário, do que pode acontecer, não do que vai, porque não tem como prever, né, como tu falaste, mas do que pode acontecer para ele se munir de planos, né, de planos de ação para essas possibilidades. E não ser pego desprevenido, né? Que eu acho que isso é uma grande parte do trabalho de vocês. E aí pergunto, além desses valores que tu mencionaste, se tem mais algum que realmente, enfim, considera que, cara, isso é o nosso diferencial em termos de valores, e aí eu estico essa pergunta para a atuação de vocês também nesse sentido. Ó, a gente tenta sair um pouco desse tradicionalismo, né, de consultoria jurídica, enfim, nesse quesito, enfim, né? Eu sei as respostas, mas eu quero que quem está assistindo saiba também. Então, a gente tem também, como quase toda empresa faz, né, aqueles valores, né, que você desenvolve e que para nós, assim, embora em muitos lugares pareça apenas um enfeite, né, para colocar na parede, a gente trata realmente de viver esses valores e a cada reunião que a gente faz, relembrá-los. Legal. Então tem lá, não vou citar todos agora, mas tem a autorresponsabilidade, a integridade, enfim, ética, todos aqueles valores que fazem parte, né, do escritório e de uma empresa, né, de advocacia. Mas, assim, um que para mim faz muito sentido e que bate muito comigo é a questão da conexão. É um valor que a gente tem lá também entre eles, né, escrito lá e como fundamental para nós. Mas a conexão, ela é bastante ampla, né? Eu ia te pedir, discorre para mim, assim, a conexão estreita do ponto de vista individual, pode ser a conexão tua com os teus valores, né? Com as tuas crenças, com a tua fé, e acho que isso faz parte também do profissional, não há como separar isso, né? Antigamente a gente separava, né, o pessoal do profissional, sempre tentar deixar... Hoje isso não existe mais. Hoje não existe, né? Hoje tu és aquilo que tu és mesmo, né? Tu és e é tão mais fácil, né? É tão mais fácil ser o mesmo Marcelo, pai, marido e advogado. Isso. Então, a conexão internamente, ela passa por esses valores, né? Por essas questões. Mas no mundo empresarial e de gestão de negócios, a conexão, para mim, ela significa muito aproximar pessoas. Conectar pessoas, né? Pessoas que tenham também valores, né? Visões semelhantes, né? E isso a gente faz muito entre clientes, parceiros e amigos nossos, né? E até advogados também, que às vezes depois pode dizer, mas é outro escritório de advocacia, ok. Mas se aquele escritório de advocacia presta um serviço que é importante para um cliente, um parceiro meu, e que eu não tenho expertise naquele serviço específico, eu vou trazer esse cliente, esse advogado, esse parceiro, né? Claro. Junto, porque... Até aqui no Sul, né, historicamente sempre houve uma questão até de dificuldade, às vezes, se construir isso entre advogados, ele vai roubar meu cliente, né, esse tipo de coisa para mim não existe. Se tu faz um serviço bem feito, está próximo do teu cliente, né, tu só vai agregar qualidade com essas parcerias, tu não vai nunca ser substituído, a não ser que tu seja desleixado, relapso com o teu cliente. Ou esteja pecando em alguma entrega que tu te comprometeu e não... Então, assim, a conexão é um valor muito importante, um princípio muito importante para nós, e ela trata também, além dessas questões intrínsecas, né, do profissional, essas questões extrínsecas, as questões de relacionamento e aproximação, e tem dado muito certo, né? A gente apresenta pessoas, elas fazem negócios juntos, né, porque a gente vê que tem um perfil, que tem um potencial, né, tá faltando às vezes numa empresa uma força de vendas, a gente entrega lá uma pessoa ou uma empresa que pode desenvolver essa área, né? E, enfim, essa é a nossa vocação, né? Fazer os negócios prosperarem. Não apenas ir lá e prestar um serviço jurídico, né? E cobrar no final do mês. Início, meio e fim. E sem transbordar o core principal do que foi aquele objeto de contratação, enfim. Cara, sensacional. E aí eu te pergunto o seguinte, esses valores, né? Esses valores que tu mencionaste, alguns deles, a conexão que vocês incorporam no dia a dia, na atuação, também considera isso como um grande diferencial do tradicionalismo que, cara, não vamos ser pejorativo, mas ele impera, né, no meio jurídico, enfim, de prestação de serviços jurídicos e tal, como tu acabaste de mencionar, daqui a pouco o cara é contratado para fazer A, ele vai lá, faz A, termina A e vai embora, né, e daqui a pouco tu enxerga que, mas dá para fazer B, dá para fazer C, dá para fazer um pouquinho mais. É um dos pontos, um dos diferenciais talvez mais perceptivos? Sim, eu diria que sim. Os clientes percebem isso. Às vezes nos procuram já por isso, por alguma indicação, por nos verem também.
verem como a gente atua, mas é um diferencial. E por que é um diferencial? Porque a faculdade de Direito não te prepara para isso, né? Você tem uma formação muito técnica e, aliás, muito voltada para o litígio, inclusive, para a judicialização. E a gente, aos poucos, foi se desprendendo. Claro que a experiência, a maturidade trazem isso, né? Mas eu fico feliz de ver também, às vezes, alguns advogados mais jovens também, que já entenderam que esse novo mundo não pode, né, ter tanta burocracia, né, ou tanto não, enfim, precisa de reinvenção. Então eu vejo que isso acontece, mas a faculdade, e às vezes eu vejo isso quando a gente chama algum profissional para trabalhar conosco, né, ou até às vezes quando eu tenho que negociar com algum advogado da outra parte, a gente vê que em alguns casos, né, a pessoa ficou presa nos bancos da faculdade ainda, né, na questão essa de ir pro litígio, enfim... De brigar. Ação, enfim, ação. O negócio é ação. Vamos fazer uma ação, digo, ver uma ação. Até assim, né, se a pessoa parar para colocar no ponta de lápis, um advogado, né, se fizer a conta, vai sempre sair muito mais caro para ele mesmo representar um cliente num processo, por mais que você cobre bem, né, mas é que a solução não vai estar na tua mão, tu vai transferir para um terceiro, né, o Estado, no caso, o juiz, né, a decisão. Ou seja, tu aumenta os riscos. Tu aumenta teus riscos, né, tu aumenta o teu tempo de trabalho, né, a tua necessidade de ficar cuidando daquele processo. Evidentemente que a gente também faz isso e em alguns casos não existe outra alternativa. Sim. Mas a gente sempre busca evitar isso, né? Então a conexão ela serve para isso também, né? Para como superar às vezes uma questão litigiosa, né? Buscar nessa qualidade de relacionamentos, né? A gente tem, por exemplo, parcerias com empresas que fazem mediação de conflitos, né, na área empresarial. Isso também é uma parceria muito cara e muito importante para nós, porque nos ajuda, às vezes, a enfrentar alguma situação que pode transbordar para um litígio grande e a gente consegue conter e fazer algum acordo, uma conciliação. Então, a conexão também nos ajuda nesses pontos, né? E, embora eu veja muitos escritórios hoje preparados para isso, né? Não são muitos, são poucos os que fazem isso, né? E a gente é procurado e os clientes gostam de ficar conosco em virtude também dessa atuação, né? Que busca essa rede de parcerias de soluções, que essa, no final das contas, é isso, né? Tu solucionar exatamente aquela dor do cliente. Gestão é isso, né? Consultoria é isso, é solucionar esses problemas que, enfim, estão aí, que alguns não tem como evitar, claro, se pudesse precaver, mas eles estão aí e é resolver. Então, acho que como tu falou, os clientes gostam disso. Bom, vocês já colhem os frutos que são, esses frutos eles são, na verdade, a afirmação do que vocês estão fazendo, né? Então, acho que isso, claro, vocês começaram com esse propósito, validaram isso, né? Tá rolando, os clientes estão gostando, então, acho que é por aí mesmo. Vou pegar 2 pontos do teu discurso agora, só pra gente discorrer rapidamente. Um deles, faculdade de Direito não prepara para isso. Falta uma conversa com gestão, com administração, com relacionamento interpessoal, tu acha, no meio acadêmico do direito? Eu diria que sim. Eu acredito que mesmo mais de 20 anos, né, já de formado, eu acredito que isso ainda é um problema. É claro que eu não sou professor, não sou acadêmico, não convivo com a academia, mas o que a gente vê de quem sai da faculdade é um despreparo nesse sentido, porque a gente conversa muito, a gente seleciona advogados, né? A gente sabe que está no mercado, a gente conversa com os escritórios, com os advogados, e a gente vê que isso ainda é uma falha, né? A questão da gestão, não apenas da gestão do próprio escritório, que também a faculdade de Direito historicamente não preparava. Sim, não prepara o advogado para ser empreendedor, para ser o dono do escritório. Exato. E como também a entender sobre as peculiaridades do negócio de cada cliente, né? Isso eu te digo porque frequentemente acontece o cliente chegar até nós e nos dizer assim, não, eu vim aqui trabalhar com vocês porque o meu advogado anterior nunca foi num evento da minha empresa. O advogado anterior nunca foi lá me visitar para tomar um café na minha empresa. Ele só me mandava relatório de processo todo mês, me ligava quando tinha alguma questão urgente para resolver. Nunca pisou na sede da empresa. Eu digo, meu Deus do céu, como é que tu és advogado de uma empresa, né? E tu não vai lá conhecer o que está acontecendo, não vai visitar o chão de fábrica, ou a unidade, né? O comércio, enfim, aquilo que faz parte do core business do cliente, como é que tu não vai conhecer? Tu precisa estar lá dentro junto. Né? Claro, não vai lá incomodar todo dia, né? Não, claro. Mas precisa, né, com uma certa frequência, ir lá, visitar, ver o que está acontecendo. E nesse olhar, né, principalmente o advogado que é mais perspicaz, ele já às vezes observa, inclusive, algumas rotinas, né? Alguma questão que tu vai trazer para o teu preventivo e dizer, olha, eu estava lá na tua empresa e verifiquei tal situação, quem sabe, né, a gente começa a fazer diferente.
né? Claro, Vamos prevenir um claro. problema, né? Enfim, é isso que falta. E o que me surpreende é que advogados descuidam dessa parte, né? Do carinho, né? Da atenção, da proatividade, né? De estar junto com o cliente. Não, e não enxergar, como tu falou perfeitamente o exemplo, não enxergar o quão bem isso pode fazer pro trabalho, né? Claro. E daqui a pouco tu é um advogado, vou dar um exemplo, trabalhista. E daqui a pouco tu foi no PDV do cliente e daqui a pouco viu determinadas rotinas que a gente falou que vão trazer reflexo nos problemas trabalhistas daquele cliente. Por exemplo, só citando, você já pode antecipar isso, né? Fugir daqui a pouco de processos depois e tudo mais. Por que não, né? Por que não fazer? E aí entra no meu segundo ponto que eu queria extrair da tua narrativa, que é o seguinte. Tu falou, eu vejo muitos escritórios que estão preparados para isso, mas poucos fazem. Por quê, assim? Porque eu entendi bem, assim, o escritório ele está preparado para fazer essa consultoria mais de gestão, mais de próximo. Não faz por quê, assim, tu acha? Porque eu vejo que eu tava vendo esses dias, né, um personagem que eu sigo no Instagram que eu gosto bastante, né, que é o Thiago Matos, né, que trabalha com futurismo, é palestrante, enfim. Estávamos falando sobre ele esses dias, eu e tu. Então, eu fui aluno dele. É um cara que eu respeito muito e que eu gosto muito de acompanhar nas redes. E eu vejo que temos uma visão semelhante sobre o mundo, né? E ele falava que muita gente se vende como inovador porque está na moda, mas não pratica inovação no dia a dia. E isso também é uma questão importante, né? Porque hoje em dia, para tu estar nas redes sociais, né? Tu tem que te mostrar de uma forma para chamar a atenção das pessoas. Mas será que é isso mesmo que tu faz na prática? Né? É isso mesmo que tu está no teu dia a dia executando? Tu está sendo criativo, está sendo inovador? Né? Ou é apenas uma fachada? E isso também a gente verifica às vezes, né, que muitos profissionais se vendem dessa forma, mas aí chega às vezes o cliente nos reclamar que na prática não era isso que acontecia. Então, assim, tem toda a parte boa, né? Eu gosto muito de rede social, enfim, embora eu não seja alguém muito frequente, assim, fazendo vídeos e coisas assim. A Luciana adora, né? Tá sempre presente nessa parte. Ela é o lado comunicativo. Mais comunicativo. Eu sou mais observador, né? Então, assim, eu vejo, eu adoro as redes sociais, eu gosto de acompanhar o que está acontecendo, me informo muito. Tem gente dando dicas e compartilhando conhecimentos muito importantes e que realmente que contribuem, né? Mas também tem o outro lado, né? Aquilo que é muito... Aquilo que parece ser... Que parece e não é. Não é, na verdade. E isso também às vezes traz um problema, né? Porque desgasta a imagem também do advogado perante a sociedade, claro, né? Claro. As pessoas acabam tendo experiências ruins às vezes e acham que todos os outros são assim. Né? Exatamente. Por isso que tem essa parte ruim dessa mercantilização exagerada em redes sociais, assim. Em algum episódio, agora não me lembro qual foi, mas a gente falou um pouco sobre isso, sobre a pessoa já chega com o pé atrás, né? Porque daqui a pouco teve tanta experiência negativa, até com a linguagem. Meu advogado, que nem falou, o cara nunca foi lá, mas o outro só falava, eu não entendia nada que o cara falava, por exemplo, né? Então daí o cara já fica calejado. E aí o teu trabalho, o trabalho da MFO, que na verdade deveria ser praticar, né, o que vocês acreditam no mais, ele acaba antes disso tendo que ter toda uma desmistificação do histórico que aquele cliente teve com outros que foge completamente do controle de vocês. Sim, né? Sim. Enfim. Mas falando um pouco mais de MFO, assim, pra gente entender, onde vocês atuam, assim, o que tu considera que talvez seja a maior especialidade, ou o que mais tem, o que mais aparece, assim, qual é essa correia do motor assim mais pesada? Bom, praticamente todas as áreas que uma empresa tem, a gente atende, né? Aquelas áreas tradicionais, né, como trabalhista, tributária, os contratos, societário, né? Mas assim, isso passa assim, onde que está o diferente, né? Porque muitos escritórios fazem isso. Sim. Né? A nossa diferença, além de estar mais perto do cliente, conhecendo o negócio do cliente no dia a dia, a gente procura sempre entender como são as pessoas por trás dos negócios. Porque, no final das contas, né, a gente fala muito de empresa, né? Mas essas empresas são feitas de pessoas. Sim, CNPJ é feito de CPF. Exato. Então, a gente foi cada vez se especializando mais em questões comportamentais, né? Seja neurociência, psicologia, neurolinguística, enfim, várias ferramentas
né, que a gente foi se especializando para ajudar a entender qual a origem dos conflitos, né? Então, às vezes, nas empresas, tu tens lá um conflito societário, né, porque é uma empresa familiar e as pessoas estão colocadas ali revivendo uma situação que já reviveram em casa, né? E de forma inconsciente. Reproduzindo, de uma forma inconsciente. E ninguém gostaria de estar naquela posição. Mas vai lá porque entende que é importante para o negócio, porque é um negócio da família, que tem que dar continuidade, enfim. Sim. Então, entender essa situação, como é que funciona, te dá muito mais opções, né, de resolução. E às vezes até assim, claro, né, a questão de terapia não é o nosso trabalho, né? A gente encaminha, inclusive, às vezes, é o foco, até a gente indica, assim. mas a gente percebe, às vezes, que é necessário uma terapia outro tipo de intervenção. Outro tipo de intervenção naquele caso, exato, para resolver umas questões pessoais, né? Então, quando a gente fala de relações societárias, né, esse é um diferencial. Então, claro que a gente atende as áreas tradicionais, né? O Luciano, que já esteve aqui, ele faz capacitação e adequação de LGPD, é uma das maiores autoridades hoje no Estado em relação a isso, né? A esse tema. A área de escolas, né? Nós temos uma atuação muito forte em escolas, isso nos dá uma riqueza muito grande, porque é um mundo à parte. Sim, né? Uma escola é quase uma cidade, às vezes, né? Exatamente. Tem mais alunos do que algumas cidades, tem de habitantes. É um mundo à parte mesmo. E lá dentro tem várias relações, as mais variadas, né? Então a gente cuida hoje de várias escolas aqui do estado e de Porto Alegre, principalmente. É uma das nossas áreas principais de atuação. A gente atua com empresas de varejo, com empresas de construção, com empresas do ramo de alimentação. Então, assim, os tipos de empresas são os mais variados, mas o que diferencia o atendimento é a questão de entender o negócio e aplicar esses ferramentais todos que a gente vinha falando, né? De tentar solucionar sempre o litígio, de ser preventivo em relação ao litígio, de acordo com a realidade daquele negócio. Porque não existe uma solução mágica que tu vai pegar hoje, Sim. até dentro do mesmo ramo, né? Construção civil. O que se aplica para uma construtora não vai se aplicar exatamente igual para outra, porque tem peculiaridades ali que fogem à questão simplesmente técnica, né? Claro. Então, essa é uma questão, é uma situação que para nós ela é um diferencial. Só para citar um exemplo, né? Um cliente esses tempos estava com um problema com uma funcionária. E já estava num ponto assim que o cliente havia decidido já que tinha que rescindir o contrato com aquela funcionária, porque ela não estava rendendo, né? Não estava... só estava trazendo instabilidade para o ambiente, né? E a gente perguntou, mas tu já foste lá conversar com ela? Não, meu gestor já falou com ela lá, meu gerente lá. Mas tu já foi lá falar com ela? Já chegaste para conversar com ela para ver se as demandas que ela tem lá já foram supridas, né? Vou fazer isso. E ela foi lá e conversou com essa funcionária. E foi tal a mudança que ocorreu, né? Que hoje não passa mais pela cabeça de demitir essa funcionária. Olha só. Ela está faturando, ela trabalha com vendas, né? Então está trazendo o resultado para a empresa. Quando o que ela precisava era um carinho, era talvez uma mãe ausente, um pai ausente, Sim. que na figura do gestor, do empregador, ou do seu diretor, se corporificou ali e veio trazer uma segurança para ela que estava faltando. Então, apenas dar um exemplo assim, de questões assim, daqui a pouco, né, tu resolveu um problema ali que podia virar uma reclamatória trabalhista, ou enfim, alguma insatisfação, né, que hoje em dia, talvez até no futuro se torne uma funcionária exemplar, né, e que fique muitos anos na empresa a partir dessa conversa. Né? Então, claro. Esse tipo de exemplo eu trago para ilustrar um pouquinho do que eu estou te falando. Não, sensacional esse exemplo para mostrar o quão importante é se munir do ferramental, porque podem surgir coisas que realmente transcendam a atuação tradicional jurídica, né? É algo de entender daqui a pouco que uma simples conversa que poderia parecer, não, mas se o meu gestor não resolveu, não vou ser eu que resolver. Bom, mas daqui a pouco tem toda uma questão pessoal, né? Que tu falou, uma mãe ausente, que só numa figura de conversar com alguém que está em outro patamar, outro pedestal, pode resolver e saiu da cabeça a pessoa. E o melhor, trazendo resultado, né? Porque isso se refletiu diretamente nos resultados. Vamos dar um brinde para quem está assistindo, um brinde modo de falar, mas assim, vamos fazer um pouquinho de benchmark para quem está assistindo, que é o seguinte, tu falaste, né, das atuações e tudo mais, né, construção, segmentos, enfim. Como que vocês atuam, né, nesses mais variados segmentos
e campos, né, do direito, assim, trabalhista, LGPD, enfim, como que é, assim, os processos internos de vocês, porque, obviamente, como tu falou, o Luciano, ele é, né, a autoridade em LGPD, logicamente falando, a MFO não vai mandar o Luciano para resolver um problema trabalhista, né, Exato. Então, como que essa organização em termos de operacional mesmo, Sim. assim. Uma coisa que a gente quis fazer diferente das big firms, como se chama, né, as grandes escritórios de advocacia geralmente depois que capta o cliente, né, assina o contrato, né, algum diretor, algum sócio participou dessa contratação, ele passa lá para uma equipe que vai atuar. O sênior vende e o júnior atua. Exato. Né? Isso é uma coisa que sempre nos incomodou muito, porque distancia o cliente do escritório e também, às vezes, coloca na mão de um profissional não tão preparado uma situação que precisa de um olhar mais atento. Né? Então, assim, essa entrega para nós, o encantamento do cliente, para nós é algo muito importante. É outro dos valores que a gente tem. E, por isso, a gente decidiu que os próprios sócios, né, vão estar sempre vinculados às atividades. Então, cada sócio tem uma área de especialidade, ou uma área de gestão dentro do escritório, e ele está sempre junto com a equipe atendendo o cliente. Né? Então, o Luciano, por exemplo, que atua na LGPD, no educacional, ele tem também as pessoas que dão suporte a ele, no time dos contratos, no time, né? Para trabalhar com eles, mas ele supervisiona, ele coordena tudo isso, e ele não tira as mãos do negócio que está com o cliente. O Gustavo, na área trabalhista, a mesma coisa, né? Atua com uma equipe, né? Com a Ana hoje. Ele trouxe, inclusive, aqui no nosso segundo episódio. Mas o Gustavo não fica alheio a nada do que está acontecendo, né, na área dele. E o Matheus, que é sócio da área tributária, né, da área fiscal, está sempre também presente, né, oferecendo novas soluções, que é uma área que tem uma alteração, uma né, atualização quase em tempo real. Né? Então, assim, o que a gente busca com isso é que cada área esteja sempre atendida por um profissional com muita experiência nessa área. Né? Então, o cliente não vai estar nunca atendido, né, por um profissional que não tenha condições. E o meu papel como CEO do escritório é, semanalmente, me reunir com os gestores de cada área, ver como é que está sendo a entrega, ver o que precisa melhorar, né, o que o departamento, enfim, o que o setor precisa, em termos de recursos humanos, alguma coisa, ou de tecnologia, ou de solução que agregue. Então, o que acontece? Nós não queremos ser uma big firm, nós não queremos ser um escritório lá com 300 advogados, né? Nós gostamos desse trabalho mais boutique, esse trabalho mais personalizado, de estar perto do cliente. Customizado. Então, esse é o nosso DNA, e eu não acredito que mude, né? Pelo menos com os personagens que estão lá hoje, esse é a nossa forma de fazer. Tá? Sim. E aí, aproveitando esse teu link, pergunto, essa customização que, com o intuito de que tu mesmo usou esse termo, né? De encantar o cliente, como vocês se importam com encantar o cliente. Essa é a paixão principal por trás de tudo aí. É a paixão principal. Talvez aí nós, fazendo uma psicanálise, a gente veja que nós, né, por nossas histórias pessoais, sempre gostamos de encantar as pessoas, enfim, né? Claro que nem sempre se consegue, né? Sim. Aqui seria muito arrogante da minha parte dizer que o cliente chega e em uma semana está encantado conosco. Sim. Não. Às vezes há ajustes, né? Esses tempos agora a gente atendeu um cliente dos Estados Unidos, né? Que precisava de uma atuação aqui para entender como é que é a situação legislativa, principalmente trabalhista brasileira, né? Sim. Que para quem vem de fora é bastante confuso. Imagina. E o primeiro atendimento, eu percebi que houve ainda uma dificuldade de entender. Então, vamos fazer um segundo atendimento, né? Vamos explicar de outra forma para ver se o cliente agora entende. Então, aos poucos, às vezes tu tem que entender como é que funciona, qual é o canal de comunicação desse cliente, como é que ele gosta, como é que ele recebe melhor a informação, né? Então, isso faz parte do nosso trabalho também, identificar isso e começar, então, a entender como esse cliente funciona, se adaptar às necessidades de cada cliente, ao jeito de fazer e de se comunicar de cada cliente, para que assim a gente tenha um encantamento, porque é muito fácil a gente encantar quando a gente fala de um restaurante,
do Circo du Soleil, Sim. né? Que o próprio espetáculo encanta, né? Que é uma experiência de início, meio e fim com uma coisa só. Exato. Ali. Como é que a gente vai falar encantar com um advogado encantando, né? Que geralmente está ali para resolver ou solucionar um problema que já desencanta. Tem um cliente, né, que eu gosto muito dele, é um cara muito legal, que eu vinha procurando ele para encontrar ele para um café, né? E ele fugia, né? Mas eu tô com medo, Marcelo, o que tu vai ter para falar comigo? Não, só quero te encontrar, ver como é que tá teu negócio, faz tempo que a gente não fala, né? Eu tenho ido nas tuas lojas, mas não te vejo, então eu queria só sentar, tomar um café, me atualizar, te ver, tô com saudade de ti. Então isso acontece, né? Tem outra cliente que diz assim que... Eu tenho um palpite desse cliente, quem é. Tem outra cliente que esses tempos nos disse assim, nossa, agora eu vou para as reuniões com o jurídico tranquila, porque toda vez que eu ia com reunião jurídica, eu dizia, meu Deus, eu tenho que falar com os advogados hoje, o que vai acontecer, né? Ficava apavorada, não conseguia nem almoçar no dia que tinha reunião com o advogado, e hoje ela sai rindo do escritório, sai relaxada, porque, embora nem sempre se resolva tudo, né? Tu mostra os encaminhamentos, tem solução, tem como resolver. Claro. Então, às vezes o problema pode não ser tão leve, mas a forma de encarar ele, ou de manusear e gerir, tem que ser leve, né? Senão gera uma série de reflexos negativos em tudo isso. Então, nesse mundo da advocacia, não é fácil encantar, mas eu acho que a gente está conseguindo né, dentro das nossas possibilidades. Né? Show de bola. Minha pergunta agora é a seguinte... O futuro, assim, o que tá em voga nas discussões do board da MFO, assim? Mudanças, não mudanças, afirmação de caminho, é por isso, não, vamos inovar aqui, vamos inovar ali, eu imagino que deva ter uma ampla discussão sobre esse tema, né? Até porque há uns 10 minutos atrás tu falaste sobre futurologia e um cara que tu gosta muito que fala sobre isso, então certamente se tu gosta, é algo que tu incorpora dentro do teu negócio. Então, me explica para quem está assistindo como que vocês incorporam isso, como que vocês pensam nisso, né? No futuro, na inovação, enfim, porque as pessoas acham que inovação é tecnologia. Não, inovação é inovar, fazer diferente. Não interessa o quê, né? Não interessa se é no ramo da tecnologia, da prestação de serviços, na atuação, inovar é fazer diferente de forma mais eficiente. Claro. Como tu falou, nem sempre a inovação está diretamente ligada à tecnologia. A gente percebe às vezes que inovar dentro do negócio, né, dentro da atividade jurídica, é simplesmente fazer algumas coisas que historicamente sempre foram feitas do mesmo jeito, de uma forma diferente, descomplicada, né, que traga soluções diferentes, que mostre perspectivas diferentes para o cliente. E é isso que a gente trata de fazer. Isso é interessante a gente conversar, porque está muito agora em voga o chat GPT, né? Que eu já ando estudando, já me inscrevi em cursos para me atualizar, para entender bem como funciona. Já estou usando a ferramenta também. Em algumas questões, né? Eu acho muito legal. Poderosíssimo. Mas o que eu acho que essas tecnologias novas devem ser sempre com cautela. Né? Quando surgiu o metaverso, no ano passado, se falou só no metaverso. Já teve um monte de advogado que comprou óculos, comprou câmera, comprou uma série de equipamentos, se anunciou como dentro do metaverso, né? E eu fiquei sentado observando o mercado. Eu digo, os movimentos. E acho que a gente tem que falar muito com os nossos valores. Eu digo, por mais que a gente estivesse recém saindo da pandemia, né, e as relações online estivessem muito consolidadas, né, eu sentia que o caminho inverso ia acontecer. Que a sociedade, na verdade, ia procurar agora menos online e mais vivencial. Né? E é isso que está acontecendo. Exatamente. Né? A gente está vendo eventos dos mais variados, seja de vendas, seja de apresentação, que a gente teve junto na semana passada, de oportunidades de negócio, presenciais. As pessoas querem, o ser humano precisa do presencial. O ser humano precisa do contato. Sem dúvida. Né? Claro que a ferramenta do online é fundamental, nos ajuda a resolver um monte de situações, mas eu não posso imaginar ainda um mundo que funcione basicamente ali dentro, ou fundamentalmente ali dentro. Então, eu sempre costumava comentar com a Luciana, esse negócio do metaverso tá me criando um incômodo. Eu vou te dizer por quê. Porque eu vejo que tá todo mundo querendo entrar, e eu não quero. Eu estou pensando, será que eu não quero? E eu vou ficar de fora e vou perder uma oportunidade? Ou será porque algo de dentro está me dizendo que não é hora para isso? E no final das contas a gente viu, né, pelo menos hoje, né, até pela quantidade enorme de demissões que houve dentro da própria Meta, né? Sim. No setor de tecnologia como um todo. Como um todo. Mas que não engrenou esse tipo de serviço. De tecnologia, né? E o chat GPT também, eu entendo que tem que se olhar também com reservas, né? Eu já fiz esses dias umas consultas lá que eu digo, olha, né?
não é bem assim a resposta. Porque estão dizendo, vamos substituir agora advogado pelo ChatGPT. Não é bem assim. Tem uma série de questões, né? E eu acho que por mais que a minha visão, né, de futuro, assim, sempre ela tem que ser vista segmentada, né? Uma coisa é futuro daqui a 20 anos, outra coisa é futuro daqui ano que vem, né? Exato, outro claro, daqui a 5. Claro. São sempre cenários diferentes, né? Mas, assim, eu posso dizer que nos próximos 5 anos, pelo menos, ou na próxima década, eu não consigo ver o ser humano abrindo mão desta humanidade, desta necessidade de presencialidade, né? Porque muitos advogados acham que hoje vender serviço jurídico é fazer um anúncio no Instagram, né? Patrocinado, né? E que isso por só vai fazer a pessoa enriquecer. Não é assim. O cliente ainda quer indicar, o cliente ainda precisa do contato visual, do contato próximo, precisa ver que tu é de verdade, né? Sim, e de que não só tu é de verdade, mas que tu pratica no dia a dia aquilo que tu diz. Então, essa para mim é uma visão que a gente tem dentro da MFO. A gente olha com as tecnologias, aquilo que elas podem nos auxiliar de forma imediata, mas a gente não se joga de cabeça nelas sem, né, ter primeiro essa cautela de ver se aquilo realmente faz sentido. Claro, perfeito. Se me permite uma contribuição para essa tua narrativa, que eu concordo plenamente, e aí em algum momento tu falou ali, vou ficar de fora, será que sou eu que vou perder ou será que é alguma coisa? Com certeza, e aí tu teve essa resposta, era alguma coisa dentro de ti, chama do que quiser, intuição, eu chamo de conhecimento, porque desde o momento que a gente iniciou esse episódio, tu falaste sobre neurociência, né? Sobre essa coisa de estudar, e certamente esse reflexo nessa tua intuição, ou do que tu achou que não seria, veio desse conhecimento agregado que vocês têm, enfim, e não... Claro que no momento que tu tá no furacão é difícil olhar, né? Mas não seria difícil calmamente analisar que uma coisa é o online chegar de forma natural e as pessoas migrarem para ele por livre e espontânea vontade. Outra coisa é nos tolherem 100% da possibilidade de não fazer online, né? Que foi o que aconteceu, né? A gente foi privado dessa liberdade não online por um tempo. E isso, inconscientemente, e, enfim, né, tua esposa Lu estuda muito sobre isso, e tu também, obviamente, gera uma repulsa, né? Porque quando é obrigado e não é natural, inconscientemente já gera uma repulsa ali. Então, esse movimento contrário agora, ele, na verdade, a pandemia veio e acelerou o online, e acelerou... Não, ao contrário, a pandemia atrasou e muito, podem debochar de mim, mas ela atrasou e muito o online. Porque as pessoas foram obrigadas, e agora, para voltar para o online de forma natural, tem que se vencer uma barreira inconsciente de repulsa que se criou nisso, né? Faz muito sentido, sim. E os episódios presenciais que nem tu falaste, vão explodir, porque as pessoas querem network, elas querem olhar no olho, elas querem esse contato, né? Sim, sim. E aí, sobre o ChatGPT, a minha última contribuição é o seguinte, que eu ouvi esses dias, não me lembro aonde, mas acho que era algum especialista, assim, a máquina hoje, talvez em várias ações, ela vença o homem, né? A máquina nunca vai vencer o homem com uma máquina. Né? A tecnologia, ela pode vencer o homem em várias coisas, mas ela nunca vai vencer o homem com a tecnologia. Sim. Então é bem que tu falou, assim, se apropria da tecnologia como uma aliada, né? Uma ferramenta. Como uma ferramenta, exatamente. Assim como vocês se apropriam, né, da neurociência ou do PNL como ferramentais para vocês, desde a atuação mais simples, como aconselhar um gestor a ir falar com a funcionária que ele queria demitir antes, como daqui a pouco pensar em realmente um direito preventivo, né? Pô, não, aqui tecnicamente é isso e aquilo. Então, mas essa é a questão. Hoje em dia, esses modismos aparecem, né? Sim. E eu não digo que eles não venham para ficar, muitos deles vêm e ficam, e acredito que tudo que vier a facilitar o trabalho, principalmente de atividades automatizadas, claro, ótimo. Facilitar, otimizar, gerar mais resultado, mais valor agregado. Pode mais gerar relatórios de forma automática. Sim, resultados mais eficientes. Exato, enfim. Tudo isso eu acho do jogo. Mas sempre que vem alguma questão que... eu tenho até desde criança esse tipo de comportamento. Sempre que aparece uma moda, eu sempre fui meio refratário a já fazer parte disso de forma imediata. Eu sempre parei, observei e disse, será que isso veio para ficar? Será que isso vai fazer sentido para mim ou não? Será que vale a pena despender minha energia? Exato. E isso hoje, no escritório, é assim também. Claro que eu não sou o único a tomar decisões no escritório, né? Hoje eu estou investido na condição de CEO e me cabe as decisões, né, subordinadas sempre ao que os conselhos de sócios decidir.
mas a minha visão é essa, é uma visão de sempre que chega uma tecnologia nova, por que isso está tão na moda? Por que estão querendo nos passar isso de forma tão automática? Né? Para e te questiona. Por que não param de falar nisso? Né? E vai atrás às vezes e verifica que outras coisas tem ao redor, porque eu tenho lido muito de que tem muitas tecnologias melhores que o ChatGPT que as pessoas desconhecem e que estão passando despercebidas. Né? Então quem quer, né, que a gente faça exatamente isso agora? E são questionamentos que a gente tem que se fazer sempre, claro. Né? Em qualquer área, né? Aqui não estamos falando de advocacia. Sim, falando de vida como um todo, exato. Né? Não, sensacional, baita dica aí que tu deu para quem está assistindo. Enfim, como eu falei, de uma parte do episódio para cá, tá rolando um benchmark bem bacana para quem quiser, né, entender como que é possível praticar direito, praticar, né, a consultoria jurídica, essa coisa mais consultiva de forma mais geral, mais assim, com uma visão mais aberta, com uma visão respeitando os processos, mas ao mesmo tempo colocando eles para dentro como fatores que influenciam no todo, né? Estamos chegando ao fim do episódio, né? Temos pouco tempo, mas já de cara queria te agradecer aí, foi realmente um episódio sensacional. A gente não falou especificamente de nenhuma área, como foi o caso dos 2 primeiros, mas a gente falou do direito como um todo, né? Dessa atuação, sim, né? Que, claro, inevitavelmente a gente teria que trazer aqui para dentro desse programa a atuação da MFO, que é a experiência de vocês, mesmo que provinda de outro escritório, que já participaram, 20 anos de advocacia, mas é a experiência que vocês têm para compartilhar, que tu, o Maurício, enfim, tem para compartilhar. Então, inevitavelmente, a gente tinha que falar desses processos, né, dessa atuação da MFO. Mas é a prova concreta de que é possível, né? De que é possível inovar, de que é possível inovar dentro do direito, não só no atendimento, mas também nesse intuito de causar experiência. Sim, e acho que vocês estão colhendo essas afirmações aí no dia a dia, com certeza. Então, não foi um episódio que a gente falou especificamente de uma área, mas falamos de todas aí, de universo, que é o propósito desse programa, né? Unir o mundo jurídico com o mundo empresarial. Então, como eu falei, a gente está se caminhando para o final. Se tu quer te despedir, falar mais alguma coisa que tu tenha esquecido de falar, para quem está nos ouvindo aí, passa o teu recado. Tá bom, é a voz do CEO agora. Ok. Não, primeiro agradecer, né, a parceria contigo, com a Fórmula Digital, que para nós tem sido muito bom, né? Legal. E só complementando até o que a gente estava falando antes, né, sobre a questão do escritório para os próximos anos, né? Sim. Talvez tenha faltado um pouquinho de objetividade, eu não posso pecar pela falta de objetividade. Senão o Borges depois vai puxar a tua orelha. Mas o que a gente se enxerga dentro do mercado da advocacia, né, daqui a alguns anos, a nossa visão é cada vez sair mais do litigioso, buscar sempre soluções alternativas de conflitos, evitar sempre a judicialização. Nós entendemos que a judicialização é cara, ela tira das mãos das partes o poder de decisão e nós somos a favor de evitar que o litígio chegue nesse ponto. A gente sabe, como advogados, que às vezes é impossível, não há outra solução e a gente deixa justamente sempre para o último caso essa questão do litígio. Então a gente quer um escritório que cada vez mais consegue solucionar os problemas sem acionar o judiciário. Queremos ter ser reconhecidos, né, por essa atuação e queremos muito também que a gente sempre quis, né, a gente sempre quis escolher clientes, né, não apenas ser escolhido pelos clientes. Hoje eu posso dizer que todo mundo que é cliente do escritório é porque também foi escolhido por nós. Então legal. É um sonho que eu já estou realizando, né, porque a gente também gosta de trazer para o nosso escritório clientes que tenham, evidentemente que nunca vai acontecer todos os mesmos valores, mesmas afinidades, mas que tenham alguns princípios em comum e se a gente puder estar ao lado desses clientes e ver eles crescendo e crescer junto com eles, para nós é o melhor modelo de negócio. Então, esse é o recado que eu quero deixar por fim. Tem clientes, né, tem empresas, empreendedores que vão se identificar com isso, vão gostar. Com certeza. Tem advogados, né, colegas, né, que estão aí iniciando ou já tem uma trajetória que talvez também se identifiquem. E se identificarem, se gostarem, nos procurem. Por favor, né? Exatamente. Não apenas clientes, mas como colegas, advogados. Parceiros, né? Parceiros, né? Para a gente trabalhar em conjunto. Né? Nos procurem, porque a gente gosta de estabelecer essas parcerias. E aqueles que não se identificarem, existem outros profissionais, outros escritórios que provavelmente vão encontrar alguém que se identifique e está tudo certo, não tem nenhum problema. Né? Então, a gente queria deixar esse último recado. Né? Queria agradecer novamente o convite
e dizer que sempre estamos à disposição para contribuir com essas conversas. Cara, sensacional esse teu último discurso. Não posso deixar de salientar duas coisas dele que tem tudo a ver com tudo que a gente foi falado, que é essa questão de, que tu fala, advogado, daqui a pouco se identifica, né, nos procura, porque desde o início tu falou, cara, a gente tá para fazer negócios, para apresentar pessoas, para ser parceiros, né? Tem essa coisa de concorrência, que nem tu mesmo lá, vai roubar meu cliente e tal. Não, daqui a pouco o unir forças é muito mais vantajoso, né? Então, que bom, isso só mostrou realmente que vocês praticam tudo que aqui foi falado. Então, legal, se eu sou um advogado e estou assistindo isso, a primeira coisa que eu ia fazer é entrar em contato. E se eu sou um empreendedor, nem me fala, né? Porque eu já fui parceiro de negócios de vocês como cliente e a sensação foi espetacular. A sensação foi essa. Foi assim, meu Deus, agora tem gente falando a minha língua. Se eu puder resumir a minha experiência, foi essa, né? Quando eu estava na outra cadeira. Agora eu tô de parceiro, tá ótimo também, cada vez melhor. E eu vou ressaltar o que tu falou, que é o seguinte, olha que precioso essa tua fala. O porquê fugir do litígio, né? Porque são duas partes, certo? Enquanto estão só as duas negociando, ainda existe um poder de decisão onde tu pode escolher onde perder e onde ganhar. Exato. Quando tu vai pro litígio, esse poder ele é nulo, né? Ele é 100% nulo, porque ele vai para a mão de uma terceira pessoa. Então... Por mais que tu pense que tenha razão. Exato, por mais que tu pense que tu tenha razão. Sensacional. Marcelo, obrigado. Eu que agradeço. Isso foi apenas... Pessoal, então fico por aqui. Esse foi apenas o terceiro episódio desse podcast que já está riquíssimo em termos de informação aí. Espero que estejam todos gostando. E até a próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado, MFO. E até o próximo episódio do MFO Cast.